Canal Cátedra Católica, trazendo para você aqui conteúdo católico tradicional. Pedimos a você que se inscreva no nosso canal, curta, compartilha, comenta, ajuda aí o canal a crescer, para que a gente possa continuar compartilhando mais grandes riquezas da verdadeira doutrina católica. E hoje nós trataremos do tema de João 23, não é? E aí vamos nos aprofundar por que a escolha do nome João. Angelo Giuseppe Roncalli. Angelo Giuseppe Roncalli. Este é o nome completo daquele que é mais conhecido por João 23. Nada mais e nada menos do que o falso e antipapa, fundador da falsa e anti-igreja Roncalli Prevostiana. Essencialmente anticatólica, anticristã, modernista, ecumênica, judaica e noachida. Dentre os abundantes desabonos em sua conduta, antes e depois da usurpação da Santa e Suprema Sé, e os fatos relacionados a ele destacam-se ao eleição ilegítima ocorrida sob um eclipse lunar visto nos céus de Roma, como um sinal de cumprimento da célebre predição saletiana da Igreja eclipsada. Uma linguagem modernista, agenda maçônica, agenda claramente maçônica, introdução de temas maçônicos dentro do magistério da Igreja, nomeação de Montini ao cardinalato, convocação do Conciliábulo Vaticano II. Encontro com líderes e representantes de seitas protestantes e das falsas religiões, a criação roncalliana em 1960 do Secretariado para a Promoção da Unidade dos Cristãos, anos antes do ecumenismo e do diálogo interreligioso, oficializados por Montini, uma espécie de ousadia noachida e noeísta pré-Vaticano II. Pautas naturalistas, humanistas e fraternalistas. Defesa documentada da liberdade religiosa. Calúnia contra a Igreja Católica por falar com a misericórdia ao condenar os erros. O recebimento de barrete cardinalício pelas mãos maçônicas de Vicente Aurion. Loja maçônica que laudatoriamente recebeu o nome de João 23. Recebimento de apoio e afagos por parte do mundo e da mídia e das lideranças anticristãs, na contramão da hostilidade que os papas verdadeiros sempre sofreram. Engajamento e difusão das falsas encíclicas roncallianas por maçons e comunistas e etc. Todavia, se sustentam para o nome por ele elegido para falso papa. Não falo somente de sua escolha por um nome que remete ao antipapa medieval João 23, que também governou ilegitimamente a sede de Roma, e que, ademais, há mais de 500 anos era evitado pelos papas verdadeiros. A escolha pelo nome de João está estritamente relacionada à maçonaria, particularmente por 3 razões. 3 personagens históricos e santos do catolicismo, São João Batista, São João Evangelista e São João de Jerusalém, 3 santos que, sequestrados e descaracterizados, foram ressignificados, reinterpretados e desfigurados pela maçonaria e tomados seus padroeiros. Assim como São João Batista foi o precursor de Cristo, o Salvador, João 23 foi o precursor de Montini, o destruidor. Montini, Paulo VI, preparando-lhe o caminho às resoluções e deformas montinianas. Se Cristo edificou a divina Igreja Católica, Montini edificou a falsa e anti-igreja do anticristo. Ademais, em 24 de junho de 1717, dia de São João Batista, 4 lojas londrinas reuniram-se no Goose and Gridiron Tavern, em Londres, e fundaram a Grande Loja de Inglaterra.
Bom, pessoal, então aí esse conteúdo, não é, tratando justamente a respeito do falso Papa, né, João 23, o Angelo Roncalli, né, então a clara a clara ligação, não é, desse personagem, né, dessa pessoa, a maçonaria internacional, a maçonaria judaica, não é, que hoje é quem dá as cartas dentro do Vaticano. Então isso é o poder de infiltração da cabala judaica, né, em todos os setores da sociedade mundial, é impressionante, né, é realmente algo que é sobrenatural, né, e isso aconteceu, obviamente, dentro da própria igreja, da estrutura da igreja que hoje está ocupada, não é? Então, enquanto a verdadeira igreja católica ela está eclipsada, então hoje toda a estrutura católica, né, construída aos longos de todos esses séculos, né, desses milênios, hoje estão ocupadas, não é, por essa estrutura, esse organismo que, além de infiltrar em todos os setores da sociedade mundial, né, e aí eu me refiro em todo, principalmente do setor financeiro, né, no setor midiático e também na estrutura religiosa dentro do Vaticano. Então, esse golpe de Estado de Satanás se deu aí, né, logo após o legítimo pontificado de Pio XII, que foi o último Papa reinante. Essa é a pura verdade, é a única constatação que podemos chegar diante de tanta impostura, diante de tanta apostasia, de tanta negação da verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu acho que nada melhor do que a gente entender toda essa situação. E é lógico que a gente sabe que para muitas pessoas isso é um tanto incompreensível, né? Eu acho que só a gente buscando estudar o que era a igreja antes até o pontificado de Pio XII, o que era a igreja até ali e o que passou a ser a igreja, não é, após esse pontificado desse falso Papa Angelo Roncalli, que assumiu aí um agente da maçonaria judaica que foi preparado para ocupar esse espaço e trabalhar todo esse processo de transformação da estrutura eclesial, doutrinária, né? Tudo começa a partir dele, né? Então esse é um processo que tem continuidade, né? Então ele escolhe o Montini, que viria a ser aí o Paulo VI, que aí vai dar continuidade, né? Ele é aquele que faz aquela preparação do terreno, é aquele que determina as diretrizes, escolhe seus agentes que irão executar, caso ele não como no caso dele não teve tempo de executar, mas ele escalou muito bem, né, aquela pessoa que realmente ia dar continuidade a esse processo de tentativa de deteriorização, desintegração da doutrina católica. Então é Montini que logo depois é escolhido, e aí é que está, né, porque o que determina realmente a legitimidade de um Papa é a escolha pelo Espírito Santo, e a gente vê que a partir daí já começa esse processo de aparelhamento do cardinalato, né? Começa por João 23, né? E recentemente, né, no pontificado de Francisco de Bergoglio, a gente pode perceber isso, porque ele nomeou, né, vários, acho que mais de uma centena, não me recordo precisamente, mas mais de uma centena de cardeais, ou seja, ele aparelhou toda a estrutura do cardinalato. Então, com certeza, Prevost já tinha sido pré-indicado a esses cardeais, indicados por Bergoglio, para que o próprio Prevost seja escolhido como pontífice, aí, né, como pontífice entre aspas. Então a gente vê que ao longo de todo esse período do Concílio Vaticano II e seus antipapas, seus falsos papas, eles fizeram todo esse trabalho de aparelhamento, de instrumentalização do cardinalato. Então isso quer dizer o quê? Que ali a vontade do Espírito Santo não se manifesta. Ali o que prevalece são manobras políticas, manobras que atendem interesses da cabala judaica, toda a maçonaria judaica, e que é a realidade, né? E os fatos comprovam isso, não é eu que estou dizendo. Então, assim, a própria mudança no rito da missa, que eu acho que foi o ato mais revolucionário dessa impostura religiosa, foi mexer, foi alterar, foi adulterar o rito da missa.
né, que ao longo de todos esses séculos vinha sendo realizado da forma tradicional, a missa tradicional romana, em latim. E aí ele tem a grande ideia, né, de formar uma comissão para elaborar um novo missal. E aí quem é que vem compor essa missão, essa comissão? Formada por luteranos, anglicanos, né, e outras pessoas que não eram católicos. Porque a missa antiga, no entendimento dele, agredia, era muito agressiva, né, a questão do sacrifício do altar, aquilo ali era uma ofensa, já que para os judeus, já que para os protestantes, a cruz era símbolo de vergonha, o sacrifício de Cristo era símbolo de vergonha, então eles precisavam readaptar, reacomodar, para que o rito não fosse tão agressivo para com as outras religiões, porque aquilo ali realmente é um tapa na cara das falsas religiões, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, Criador do universo, que desce ao mundo e morre na cruz. Então, para eles, isso é inaceitável. Então, nada melhor do que para eles, né? Nada mais oportuno para eles do que alterarem o sagrado rito da missa. Então, isso foi o maior dos crimes da impostura religiosa do Vaticano II e seus antipapas, foi adulterar o rito da missa. Né? Porque assim, se você concorda que realmente tinha alguma coisa precisava ser mudada, você está concordando com o que Lutero pensava. Porque o único objetivo de Lutero realmente era atacar a missa. Ele sabia que toda a força da igreja estava na missa, no sacrifício incruento do Calvário, do altar que se manifesta ali. Então, se você acha que realmente precisava de uma modernização, de uma readaptação, então eu lamento, você está concordando com a tese de Lutero, você é um protestante. Você se diz católico, mas você é um protestante. Então, é preciso que a gente examine tudo isso com bastante sabedoria, pedindo orientação de Deus, porque realmente é uma impostura. Nós estamos hoje inseridos numa impostura religiosa, num grande cenário de apostasia, né? Então isso é evidente e óbvio. Eu acho que só as pessoas que realmente não querem ver, não querem entender, realmente não vão compreender o que de fato está acontecendo, né? E aí vem aí os seus sucessores, né? O João Paulo I, que misteriosamente só governou ali por 30 e poucos dias, né? Então morreu, a gente não sabe se realmente foi uma morte natural ou discordou, né? Em alguma coisa, em obedecer os controladores que ali já dominavam a estrutura da igreja, e aí em algum momento discordou e aí foi eliminado, né? A gente tem muitas possibilidades disso ter acontecido, né? A gente sabe como é que funcionam as coisas no poder. A gente sabe como funcionam as coisas no poder. Se você não andar ali no trilho ali, você vai ser descartado, você vai ser eliminado, né? Você vai sofrer ali uma queima de arquivo, e isso é óbvio. Isso aí, onde tem o poder, né, todas essas possibilidades precisam ser levadas em consideração. Então, é muito interessante que a gente analise isso. E aí vem o João Paulo II, né, com toda aquela propaganda, né, anticomunista, né, o Papa, né, mas é um cara que traiu a fé publicamente. Basta a gente pesquisar, estudar a respeito dos encontros de Assis, né, dos encontros ecumênicos de Assis. Ele é o primeiro, ele aí é aquele que abre a porta para o falso ecumenismo dessa falsa igreja católica. Não é porque o verdadeiro ecumenismo é se aproximar dessas falsas religiões, desses hereges, e convidá-los a retornarem à verdadeira doutrina, à verdadeira fé, à única e verdadeira religião, que é a Igreja Católica. A religião revelada por nosso Senhor Jesus Cristo. E para isso aqui a gente vai trazer justamente um trecho para confirmar isso, né? Para que vocês não achem aqui que é eu que estou afirmando isso de maneira subjetiva, de maneira pessoal, mas trazer aqui para vocês um trecho da carta encíclica Mortalium Animus de Sua Santidade o Papa Pio XI, que vai dizer o seguinte a respeito dessa questão ecumênica. E João Paulo II é aquele que se curva, é aquele que se beija o Alcorão, como também é aquele também que vai lá no Muro das Lamentações, no Muro da Apostasia, no Muro da Idolatria, né, colocar sua oraçãozinha lá e se curvar diante daquele antro idólatra judeu. Então, do judaísmo, quero me corrigir, do judaísmo.
Então vai lá e se curva diante daquele muro. O mesmo que beija o Alcorão e se curva. Então, eu vou citar aqui um trecho, né, da carta Mortalius Animus, do Papa Pio XI, que vai abordar da seguinte forma: só uma religião pode ser verdadeira, a revelada por Deus. Fomos criados por Deus, Criador de todas as coisas, para este fim, conhecê-lo e servi-lo. O nosso Criador possui, portanto, pleno direito de ser servido. Por certo, poderia Deus ter estabelecido apenas uma lei da natureza para o governo do homem? Ele, ao criá-lo, gravou em seu espírito. Poderia, portanto, a partir daí governar os seus novos atos pela providência ordinária de nossa mesma lei? Mas preferiu dar preceitos, os quais nós obedecemos. E no decurso dos tempos, desde os começos do gênero humano até a vinda e a pregação de Jesus Cristo, ele próprio ensinou ao homem, naturalmente dotado de razão, os deveres de que dele seriam exigidos para com o Criador. Em muitos lugares e de muitos modos, antigamente falou Deus aos nossos pais pelos profetas. Ultimamente, nestes dias, falou-se por seu Filho. Está, portanto, claro que a religião verdadeira não pode ser outra senão a que se funda na palavra revelada de Deus, começando a ser feita desde o princípio. Essa revelação prosseguiu sob a lei antiga e o próprio Cristo completou-a sob a nova lei. Então, gente, é muito simples a gente chegar a essa constatação. Basta que a gente estude, que a gente procure entender o que era a igreja antes, até o Papa Pio XII, que foi o último Papa reinante, e o que é essa igreja a partir de Angelo Roncalli, ou João 23. A gente vê que são duas igrejas que entram em total contradição. Tudo aquilo que a igreja pré-conciliar condenava no mundo, nos erros, nos pecados, hoje a igreja conciliar sinodal, a Urgiola, ela não só dialoga mais com o pecado e com os erros, mas também ela se alia a esses erros, a esses pecados, a tudo isso que é anticristão. Então é impressionante, porque quando em sua vida você vai ver um chefe muçulmano indo lá nos pés da cruz e beijar os pés de Cristo, um judeu fazer isso, mas o grande João Paulo II, né, o São João Paulo II, né, vai lá e beija o Alcorão, vai lá no muro da idolatria, se curva. Então, assim, é algo que qualquer pessoa, porque fé também é isso, sabe? Fé é o uso da razão humana a serviço da verdade revelada por Deus. É basicamente mais ou menos o que o Papa Pio XI coloca aqui em sua carta encíclica, é o uso da razão. A fé não é sentimento, não é esse tipo de fé que a gente vê aí nas paróquias, nas igrejas, o povo tudo chorando, o povo tudo se derretendo num sentimentalismo devocional sentimentalista que não leva a nada. Apenas ao sentimento, você fica preso aos sentimentos, às paixões desse mundo, mas a razão ela nos abre os olhos, ela nos faz com que a gente renasça. Então o uso da razão é imprescindível para essa percepção. Então é muito claro aqui, a única religião verdadeira revelada por Deus é a Igreja Católica Apostólica Romana. Que isso fique bem claro na sua vida, na sua fé, mas não essa fé que a gente está vendo aí. Não essa estrutura, esse organismo judaico-maçônico controlando toda a estrutura da igreja, né? Então, com toda a aparência, né? Ocupou os prédios, as estruturas, todos os meios de poder, de ação, e ali mantendo a aparência. Tem toda uma aparência de catolicismo, mas que na realidade a gente vai vendo que não é mais a religião católica. Né? Então hoje a coisa está muito descarada, hoje os caras estão atuando de maneira pública mesmo, demonstrando, nós estamos aqui para cumprir a agenda do anticristo e nós vamos dar continuidade a ela. Então a coisa é muito séria, gente, a coisa é muito séria, e esse trabalho, né, essa comunicação, esse compartilhamento visa justamente isso, para que as pessoas saiam, se desaprisionem aí dessas correntes. Porque quando a gente está nessa estrutura, é dessa forma que nós nos encontramos. Nós nos encontramos acorrentados, impedidos de chegar até a verdade revelada por Deus, por meio de sua verdadeira Igreja Católica. Então, que a gente possa ter esse desprendimento, essa capacidade de tentar buscar a verdade.
porque nós temos o pecado da omissão e da comissão, né? Então, se eu, tendo condições, a mínima condição intelectual de buscar conhecimento e não o busco, preso a essa institucionalidade, né? Então, hoje eu vejo que as pessoas estão muito presas a isso, né? A questão da institucionalidade. Não, o que importa é eu estar dentro da igreja, o que importa é eu ir para a missa todo domingo, o que importa é eu estar dentro de uma pastoral, um movimento ou algum serviço, o que importa é eu ser coordenador de uma pastoral, o que importa é eu ir para o grupo de oração lá da Renovação Carismática. Então, as pessoas estão presas a essa questão institucional. Só que a instituição, ela não é maior do que o seu fundador, do que o seu criador, do que o seu esposo, do que o seu marido, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós vemos uma estrutura com aparência de igreja católica, mas ensinando o erro, fazendo totalmente ao contrário, gente, tem condições. É lógico que cada um ao seu tempo, mas nós precisamos estar atentos a isso. Eu, particularmente, passei aí 8 anos dentro desse processo de tentar entender o que realmente estava acontecendo. Mas assim que eu tive esse choque com a minha consciência, foi preciso dar esse passo de ruptura. A gente sabe que todo processo de ruptura é doloroso, é complexo, mas ele aconteceu. E eu entendo isso como uma graça de Deus. E todos que são alcançados, todos que vivem essa situação, é a graça de Deus agindo, para que a gente possa abrir os olhos para a verdade. Então, gente, esse é o nosso vídeo de hoje. A gente traz essa reflexão, aborda esse tema, para que a gente justamente possa ter a coragem, né, de dar o primeiro passo em busca da verdade. A verdade de nosso Senhor Jesus Cristo, a verdade de sua verdadeira igreja, que hoje se encontra eclipsada por esse organismo, por essa estrutura conciliar sinodal da Igreja do Vaticano II, que está implantada aí em nossos tempos, ensinando o erro, ensinando as dúbias, contradições, em total contradição, se nivelando a religiões, a falsas religiões, a heréticas, falsas religiões heréticas, a hereges. Então, realmente, essa não é a Igreja Católica. Essa não é a igreja, de fato, não é a verdadeira Igreja Católica. Porque antes nossos papas, nossos verdadeiros legítimos pontífices eram rejeitados, eram discriminados, e a história comprova isso. Tivemos papas até presos na Revolução Francesa, exilados, outros mortos, martirizados. Mas hoje esses papas modernos, da Igreja moderna do Vaticano II, essas pessoas são ovacionadas, são tietadas pelos falsos governantes, pelos governantes que estão a serviço essa mesma maçonaria judaica, desse mesmo sistema de controle de poder mundial, a serviço do anticristo. Então hoje essas pessoas são ovacionadas. Então o papado foi reduzido a um mero cargo de um chefe de Estado, e não mais aquele que denunciava, que apontava os crimes, os erros, os pecados das nações, dos seus líderes. Mas hoje sim se faz conchavo, se chega lá no auditório da ONU para compactuar com todos esses crimes dessas nações, desses governantes criminosos que tantas vidas tiraram, que atacam sistematicamente o cristianismo, que perseguem os católicos, que acabaram com toda a estrutura. Então, enfim, a verdadeira estrutura católica, a gente basta olhar para a França hoje, que está totalmente descristianizada. Hoje as igrejas estão abandonadas, quando não estão abandonadas foram alugadas para servir de bar, de boate, e até alugadas a satanistas para a realização do seu rito satanista, da missa negra. Então você veja só a que pontos, a França, que sempre foi uma das maiores nações católicas do mundo na história, grandes terras de grandes santos, Santa Teresinha, São Vicente de Paulo, tantos santos, tantos grandes santos que deram tanto testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a França catolicamente está destruída e nada é feito, Então onde eu me pergunto, aonde ao longo de todas essas décadas estavam os papas pós-conciliares, os papas modernistas? Aonde vocês estavam? Por que vocês permitiram que a França fosse destruída e que hoje está tomada pelos muçulmanos?
Então essa é uma pergunta, gente. A gente tem que mergulhar nos fatos históricos também para a gente poder tentar entender toda essa situação. Nós não podemos nos eximir. Você que tem a mínima capacidade intelectual de entender o que está acontecendo e você não quer entender porque você quer estar preso a essa institucionalidade, a esse sentimento de pertença a uma falsa estrutura, a uma pastoral, a um movimento, a um serviço. Gente, isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Recobre o seu juízo. Eu sei que vai ser um processo duro, você vai ser execrado, você vai ser abandonado. Aqueles que dizeriam ser seus amigos vão virar as costas, vão virar. Gente, é por nosso Senhor Jesus Cristo, é o preço que nós temos que pagar. Porque ele pagou um preço muito maior por nós quando se entregou naquela cruz. Então que nós tenhamos a coragem, peçamos a intercessão da Santíssima Virgem Maria, dos santos apóstolos Pedro e Paulo, do bem-aventurado João Batista, Miguel Arcanjo, todos os santos, todos os anjos, peçamos a intercessão para que a gente possa ter essa coragem de dar esse passo. Para que a gente não faça como os apóstolos que, quando Cristo estava sendo preso, negaram Jesus Cristo. Nós não podemos fazer isso, porque ele mesmo avisou. Aqueles que me negarem diante dos homens, eu os negarei diante de meu Pai. Que nosso Senhor possa nos conceder a graça. Nós sabemos que isso é uma graça de Deus. Lógico que cada um tem o seu tempo, mas que nós estejamos atentos para que a gente não deixe esse tempo, essa oportunidade passar. E se essa graça chegar até você, vamos ter paciência com as pessoas que ainda não entenderam isso. Vamos ter paciência com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos irmãos. E confiar em Deus, porque sem a graça de Deus, sem a ajuda de Deus, sem a bênção de Deus, sem a intercessão da Santíssima Virgem, tudo vai ficar mais difícil. E que o Senhor nos ajude. Então esse é o conteúdo de hoje, a partilha de hoje. Eu quero agradecer a você que esteja assistindo esse vídeo. E desde já quero pedir aí o apoio de vocês, para se inscrever no canal, para que o canal possa ter mais visibilidades, e a gente possa continuar propagando, todos esses ensinamentos, todas essas verdades de fé, não nossas, mas da Santa Igreja Católica, dos sumos pontífices, dos verdadeiros e legítimos sumos pontífices. Que Deus nos ajude. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.